professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E vamos começar então já fazendo uma pergunta. Mas deixa a pergunta para daqui a pouco. Deixa eu te parabenizar por estar aqui aprendendo um pouco mais, porque estamos na semana de professoras mais valorizadas e eu sou Rafaela Ferreira e ensino professoras como se sentir mais valorizadas pelos seus alunos, mais respeitadas pelos pais, sendo melhor remuneradas e fortes emocionalmente em 25 dias. E a pergunta que eu quero fazer para você, porque eu sou professora de ensino médio de História da Arte e também coordenadora pedagógica, terapeuta comportamental, e se você já conhece a minha história, sabe que eu já trabalhei com arquitetura também, porque eu sou arquiteta e urbanista e trabalhei com essa profissão durante muito tempo. Então a minha pergunta que eu comecei a live de hoje perguntando para você, você é uma boa professora? Ou você é uma boa professora? Tá vendo que eu não pus o ponto aqui? Eu não pus um ponto para deixar você colocar o ponto. Quando você lê essa frase, você é uma boa professora, você põe um ponto final, você põe um ponto de exclamação ou você põe um ponto de interrogação? Como é que é essa leitura? Você é uma boa professora? Você é uma boa professora? Você é uma boa professora. Como é que você coloca as suas questões aí em termos de interrogação? Deixa eu só tirar aqui a conexão, porque senão ele vai ficar apitando aqui. Só um instantinho. Vamos lá, deixa eu desligar aqui. Isso, quem faz ao vivo tem que fazer bem feito. Aí, prontinho, agora não vai mais ficar apitando as coisas aqui. Muito bem. Então, quando nós pensamos nisso, eu já trouxe logo de início para nós conversarmos e refletirmos sobre essa noite, exatamente a Biblioteca de Alexandria. Já falamos sobre ela uma vez, mas falamos sobre a antiga Biblioteca de Alexandria. Eu trouxe agora para vocês aqui a Biblioteca de Alexandria atual, a mais nova Biblioteca de Alexandria no Egito. E quando nós olhamos para ela, ela parece um grande interruptor. O interior dela é magnífico, é fantástico, considerada hoje como a maior biblioteca que nós temos na atualidade. Antigamente, quando nós tínhamos as nossas professoras, ou quando nós começamos a nossa profissão na pedagogia, era um baita de um elogio, mas um elogio enorme, dizer que a professora era uma biblioteca ambulante. Por quê? Porque o conteúdo estava ali com a professora. Nós tínhamos, não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem, nós tínhamos a Barça. Lembra da Barça? Aqueles 20 volumes. Nossa, era uma coisa muito legal ter Barça em casa. Eu tive a oportunidade de ter Barça na minha casa. Tinha lá os 20 volumes da Barça. Aquilo era algo assim de, nossa, extraordinário. E nós, como professoras, éramos consideradas, então, a biblioteca ambulante. Só que passou-se o tempo e hoje, com a nossa tecnologia, nós temos uma biblioteca ou então muitas informações na palma da nossa mão com aquele aparelhinho chamado celular. É só você clicar lá no Google e ele te dá muitas e muitas respostas. Respostas que nós até mesmo muitas vezes nem pensaríamos que existe. Você já fez alguma pergunta que você falou, nossa, isso aqui não vai ter resposta, mas coloca lá no Google e você vai achar a resposta. E com isso, o que vai acontecendo conosco como professoras? Nós precisamos também nos atentar a uma coisa muito séria. Deixa eu voltar a essa imagem aqui, que ela é muito bonita, né? A primeira biblioteca de Alexandria, antes de Cristo, lá, né, na era de Alexandre o Grande, ela foi construída mais ou menos nesse mesmo lugar aqui. E ela detinha muitas e muitas informações de todo aquele nosso mundo, né? Hoje está por água abaixo. E essa aqui, então, é a nova Biblioteca de Alexandria e tem esse formato de interruptor, de liga e desliga. E é interessante fazermos essa analogia para nós, porque muitas vezes, professor, o que acontece? Nós olhamos para as nossas vidas e nós ainda queremos deter todas as informações. E muitas vezes nós olhamos para os nossos alunos e nós não estamos realmente atentas a eles.
Em qual sentido eu digo? Hoje, por exemplo, eu sou professora de História da Arte do ensino médio, como vocês já sabem. Só que quantas e quantas vezes eu levo uma informação de algum quadro ou levo informação de algum pintor e rapidamente eles pesquisam, eles consultam no Google e eles têm muito mais informação ali do que eu mesmo conheço. Eu mesmo detenho aquelas informações. Porque eles consultam os valores dos quadros, eles consultam a vida do pintor, daí muitas vezes tem curiosidade aqui, curiosidade ali, e aí eles vão trazendo informações, informações e informações. E quando eu olho para isso, eu vou falando assim, poxa vida, eu vou conseguir deter ou então conter comigo todas essas informações? Esquece, não dá. Minha mente não vai conseguir fazer isso. Em pouco tempo, administrar tantas informações assim. E o que acontece muitas vezes, né, professora? O que a gente vai fazendo? Nós vamos olhando para essa nova estrutura ainda com os padrões antigos. Porque nós queremos colocar nos nossos alunos, muitas vezes, conteúdo, 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 porque é necessário, sim, entregar conteúdo. Mas quantas e quantas vezes nós despejamos conteúdo nos nossos alunos e não estamos, de fato, olhando para o aprendizado deles? Vou deixar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Algumas vezes, não sei se isso já aconteceu com você ou não, independente da série, tá? Isso já aconteceu também com séries menores. O aluno chegar e falar assim, professor, eu vi isso no Google, eu vi isso num vídeo do YouTube. Eu vi essa explicação lá. Professor, eu assisti um vídeo do YouTube falando sobre isso que você ensinou. Nossa, e ele fala mais isso, mais aquilo. Então, nós profissionais, nós começamos, de certa forma, também a nos sentir desvalorizadas. Por quê? Porque o aluno está buscando outros recursos. E tem professoras, professores, né, e outros vídeos no YouTube, até mesmo documentários, que mostram as coisas de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais engraçada, muitas vezes, do que nós que estamos ali 50 minutos na sala de aula. E para nós, isso trouxe uma grande revolução e trouxe também um aprendizado que muitas vezes nós não queremos estar atentos a isso. Porque existe uma coisa muito interessante, eu queria falar para vocês dos 36 centímetros. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês desses 36 centímetros. Se você pegar uma régua, exatamente 36 centímetros é o que tem a distância aqui da tua cabeça ao teu coração. Dá uma régua aqui mais ou menos de 36 centímetros. E quando nós estamos conversando com os nossos alunos, nós queremos, de uma forma muito séria e muito importante, porque essa é a nossa profissão, falar com a mente dele. Nós queremos falar com a mente. Vou colocar essa nuvenzinha aqui como mente, tá? Então, nós queremos falar com a mente dele. Nós queremos que ele entenda o conteúdo. Nós queremos que ele absorva tudo aquilo que a gente está despejando de conteúdo em cima deles. E 36 centímetros é a distância, então, da nossa mente ao nosso coração, né? Ao nosso coração. E eu vou falar uma coisa muito séria agora, professora. Nós só tocamos o coração do nosso aluno através de um outro coração. Essa é a nossa vantagem quando nós estamos em sala de aula, porque a mente do nosso aluno, ela pode ter informações que ele vai adquirir lendo alguns livros, ou então assistindo outros vídeos, ou então assistindo documentários na internet ou pelas redes sociais. Isso vai atingir a mente dele. Mas, se você quer realmente mostrar para o seu aluno como deve ser o aprendizado, você primeiro tem que tocar o seu coração. Tem que tocar o coração do aluno. Mas como assim, Rafa? Como eu consigo tocar o coração do meu aluno? Quando eu tenho algumas questões muito importantes com ele, como, por exemplo, a empatia. Quando eu olho para ele e entendo também que ali na minha frente não existe somente um aluno no qual eu tenho que despejar conteúdo,
mas ali também existe um ser humano que está pronto para aprender. E aí eu recebo muitas vezes aquele ser humano, eu recebo os meus alunos na faixa etária de 15 anos. Ele já passou 15 anos ali de experiência. Ele já passou 15 anos ali de vida. Ah, eu tenho muito mais, tudo bem, mas ele também já teve a sua experiência, ele também já teve um pouquinho da história de vida ali. E eu tenho que respeitar isso. E se eu, como professora, que sou a adulta, que preciso olhar para ele e dar o primeiro passo em prol do aprendizado dele, eu preciso olhar e respeitar também aquela história e dar um jeito de trazer aquela história para nós. Porque, de acordo com os estudantes, saiu uma matéria que diz assim, na Nova Escola em Reconstrução, esse é o nome da revista, e saiu nessa revista, Nova Escola de Reconstrução, que foi levantado aí um estudo entre 2017 e 2018, mas isso é muito atual para nós também, mesmo estando agora em 2022, porque tivemos aí o processo de pandemia e isso intensificou ainda mais esses conceitos. Diz o seguinte, que para 54% dos 18.844 jovens ouvidos, um bom professor, ele deve saber explicar bem o conteúdo. Mas o que é explicar bem o conteúdo? Não é despejar o conteúdo em cima dos alunos. Não é despejar o conteúdo sem se importar se esse aluno está ou não entendendo. Então, muitos alunos ali, desses 18.884 alunos, eles falaram, quando o professor explica a essência, as coisas ficam mais claras, as coisas ficam mais evidentes para nós. Então, o que é explicar bem? Explicar bem, inclusive está lá na descrição da matéria, explicar bem não com respeito da palavra, né, não é vomitar o conteúdo, não é querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou então explicar todas as coisas ao mesmo tempo, mas explicar talvez a essência e instigar no aluno uma vontade de saber mais sobre aquilo, aí sim você está despertando o conhecimento desse aluno. E quando nós vamos olhando, né, a diferença de colocar todo o conteúdo, e nós temos que colocar o conteúdo, mas temos que saber colocar isso com sabedoria. Por quê? Porque quantas e quantas vezes, professora, nós deixamos de explicar o conteúdo, nós deixamos de passar aquilo que nós precisamos, porque nós estamos preocupadas em encher a lousa, 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 encher a lousa e mandar o aluno copiar, 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 porque foi essa estratégia que eu descobri para manter os meus alunos quietos. Então eu vou enchendo a lousa e copia, enchendo a lousa e copia, enchendo a lousa e copia, enchendo a lousa, copia, bateu 50 minutos, tchau, gente, até a próxima aula. E aí, o que esse meu aluno aprendeu de verdade? A copiar só, porque o conteúdo e o conhecimento ali, talvez ele não tenha adquirido nada. E aí a pergunta é como estamos dedicando e entregando isso para os nossos alunos. Mas a pergunta ela vai mais a fundo ainda, porque se eu como professora, eu não cuidar, se eu não cuidar do meu emocional, eu também não tenho como chegar no coração desse meu aluno. E isso é tão sério, porque se a gente parar para pensar, professora, e eu vou fazer essa pergunta para você, fala para mim, qual foi a professora que mais marcou a sua vida? Ela marcou a sua vida pelo conteúdo ou porque ela atingiu o teu coração? Ela marcou a tua vida de forma positiva por todo o conteúdo que ela te ensinou ou porque ela atingiu o coração? Estudos demonstram, eles demonstram e comprovam que quando nós estamos abertos emocionalmente, nós aprendemos muito mais. Quais são as formas de nós aprendermos?
é quando a nossa emoção está em alta. Então, quando eu estou aberto emocionalmente para aquele professor, para aquela professora, eu aprendo aquela matéria. Isso é muito legal porque nós olhamos muitas vezes e nós fazemos enquetes. Na escola que eu trabalho, nós fazemos pesquisas com os nossos alunos para até saber qual é o professor que se adequa mais, qual é o professor que tem mais, tem um bom relacionamento com eles. E não é aquele professor que quer ser o bonzão, quer ser o amigão, quer ser aquele que é piadista e tudo mais. Não, não é aquele. É aquele que consegue olhar para o aluno e entender o aluno ali, no seu dia a dia. Não precisa ficar fazendo piada e nem querer ficar... Nada disso. Não é esse o professor que o aluno muitas vezes, ele acha que é o bom professor. O bom professor é aquele que está preocupado com o aluno. Nesse sentido mesmo, você aprendeu? Como é que foi a sua atividade? Foi fácil? Foi difícil? Como é que está? Olha, faça aqui de novo, vamos repetir isso, principalmente para os nossos alunos de Fundamental 1, né? Onde precisamos da repetição, 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 repetição para melhorar a letra. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande para não trazer para os nossos alunos algumas características que depois a gente sabe que a gente acaba também levando para a vida. Quantas e quantas vezes nós fomos, ou então... nós somos ríspidos em falar com um aluno. Rafa, eu vou conseguir fazer isso sempre? Não, não vai. Às vezes você ainda vai ser ríspida com um aluno? Vai. Às vezes ainda você vai perder a paciência com a sala? Vai. Ainda você vai, às vezes, gritar na sala de aula? Vai. Vai. Só que quando você tem clareza do que você está fazendo e você tem consciência do que você está fazendo, as coisas mudam. E como é que eu tenho clareza e consciência dessas coisas? Quando eu consigo gerenciar melhor os meus sentimentos. Quando eu consigo vigiar melhor as minhas atitudes. Quando eu consigo manter a sala em ordem e quieta, isso já é alguma coisa muito bacana. Porque eu entendo ali que está havendo um respeito, não pela autoridade, mas um respeito pela pessoa da qual você é. Hoje, professora, nós sabemos muito que não é pela autoridade do cargo que nós ocupamos que nós vamos ser valorizadas e respeitadas. Mas eu sou valorizada e respeitada porque eu tenho um coração que quer conversar com o coração do meu aluno. Mas para fazer isso, o primeiro passo que eu tenho que fazer é cuidar do meu emocional. Porque se eu não cuidar do meu emocional, eu não consigo dar ao outro aquilo que está faltando em mim. Eu não consigo entregar para o outro aquilo que falta em mim. Porque se eu não tenho, como é que eu vou entregar? Então eu preciso me abastecer primeiro, transbordar para aí entregar. E isso é muito, muito importante. Porque aí até a apostila anda rápido, até o conteúdo vai, até as coisas mudam. Só que para mudar, não é também um evento. Não é hoje você vai chegar lá e falar, eu dava aula assim, agora eu vou dar aula assado. Você tem que estruturar isso, você tem que dar um passo de cada vez. Essa biblioteca aqui de Alexandria, ela não foi construída de uma hora para outra. Ela foi planejada, ela foi elaborada, ela levou tempo para ser construída. E isso também nós temos que fazer, não achando que a mudança ela vem assim, ó, de uma hora para outra. Não vem. Não podemos nos iludir com isso. O ensinamento do nosso aluno não acontece do dia para a noite. Você dá um ditado, ele não sai com o texto prontinho logo depois. Tem erros ali, erros de pontuação, erros de escrita. Você ensina alguma coisa para um aluno e aí você faz uma avaliação logo depois que você ensinou e você percebe que ele não deteve 100% daquilo que você explicou. Talvez nem 70%, talvez nem 50%, mas ele estava ali.
mas ele não deteve. Então, o ensinamento, assim como o ensinamento não acontece de um dia para o outro, o aprendizado, né? Não acontece de um dia para o outro, a mudança também não. Mas a mudança, ela é essencial. Principalmente, professora, se você deseja se sentir valorizada pelos seus alunos, respeitada pelos pais, melhor remuneradas e sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Então, vamos lá. Quando a gente olha para tudo isso, a gente fala assim, poxa vida, o que eu preciso fazer então? E quais são os benefícios que eu preciso ter? Quando nós nos beneficiamos de uma boa saúde emocional, a boa saúde emocional não significa que eu não vou sentir tristeza, que eu não vou sentir frustração, que eu não vou sentir raiva, que eu não vou sentir ansiedade, não significa nada disso, que eu não vou sentir medo. A boa saúde emocional é quando eu aprendo a gerenciar todos esses sentimentos. É quando eu aprendo a gerenciar a raiva. É quando eu aprendo a gerenciar o medo. É quando eu aprendo a gerenciar a ansiedade, a tristeza, a aversão. E quando eu aprendo a gerenciar também a alegria. Porque ela também precisa ser gerenciada para que ela prolongue muito mais tempo. Para que ela perdure muito mais tempo. A raiva eu vou gerenciar para que eu saiba falar da maneira ideal, da maneira certa. A tristeza eu vou gerenciar, porque se eu não gerenciar a tristeza, isso pode me causar danos profundos e me levar a uma depressão, inclusive. Eu preciso aprender a gerenciar a ansiedade, porque ela tem benefícios da minha vida. Ela mostra também o quanto eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo, mas ela não pode me levar a níveis excessivos de estresse. Eu preciso aprender a gerenciar o medo, porque o medo ele me protege, mas ele também tem que me impulsionar a agir. Tenho que saber gerenciar a aversão, porque também é um sentimento que ali quer me proteger de algo que possa me fazer mal. E quando eu vou gerenciar, então, a alegria, eu tenho que gerenciar para que ela perdure. E a boa saúde emocional é esse gerenciamento. Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Eu simplesmente acho que eu sou as minhas emoções. Mas eu não sou as minhas emoções. Assim como eu também não sou os meus pensamentos. Eu sou a consciência maior do que tudo isso. Eu sou o protagonista, eu sou a professora dos meus sentimentos. Eu sou a professora dos meus pensamentos. Então, se eu sou a professora dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, eu tenho que gerenciá-los. Eu tenho que, opa, agora não, agora você fica quietinho aí. Opa, agora não, agora você fica quietinho aí. Mas para isso existe método. Não é de qualquer jeito que fazemos isso. Não é de qualquer maneira que nós vamos fazer isso. Existe um método aplicável para que você possa fazer isso. Porque esse método é um método muito importante, porque ele parte da base da natureza, por exemplo. Uma árvore, uma semente, toda árvore frondosa que deixa o seu legado, deixa o seu fruto, ela nasce de uma semente. Uma semente que enraiza que faz as suas raízes, que dá o caule, a copa, o fruto, e dentro do fruto está o seu legado. Esse é o seu legado, professora. O legado das minhas professoras que marcaram a minha vida está aqui, ó, no meu coração. Não está na minha mente. A mente eu uso para lembrar delas, mas o legado foi montado no meu emocional. Por que no meu emocional? Porque é através dele que eu consigo me abrir para novos aprendizados. Então, você é uma boa professora? Estamos nessa avaliação, nessa autoavaliação, porque é importante, porque quando eu quero mexer e arrumar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para isso. Sem medo, sem julgamento. É simplesmente uma frase que eu coloquei sem ponto, mas sem julgamento. Quantos jogadores que nós estamos vendo aí da Copa, muitas vezes saem do jogo, como aconteceu, de cabeça baixa,
saem de cabeça baixa porque sabe que ali ele talvez não tenha desempenhado o bom papel que ele precisava naquele momento, mas nem por isso ele deixa de ser um bom jogador. Quantos jogadores saem lá vibrando porque fizeram uma partida espetacular? Naquele momento fizeram uma partida espetacular, mas esse mesmo jogador em outro determinado momento sai ali cabisbaixo, porque aquela partida não foi tão legal assim. Essa é a vida. A hora nós estamos como uma boa professora e ora nós olhamos e falamos assim, poxa, aqui eu ainda tenho que melhorar, né? E com isso, esses benefícios, quando eu cuido do meu emocional, o que ele vai trazer para mim? Se você quiser anotar, você pode anotar. Mas ele vai trazer habilidades para você lidar com situações de estresse e também com emoções extras que surgem. E fala a verdade para mim, né, professora? Ô, profissão que lida com muitas emoções. Principalmente as professoras dos pequenos ali, infantil, fundo 1, aquelas crianças ali mal pensam direito, mal raciocinam direito, são todas emoções. Então eu lido ali com as crianças que são assim, pura emoção, ora chora, ora ri, ora tá brincando, ora tá brigando, ora quer vir abraçar, ora não quer mais. Depois nossos alunos vão crescendo, mas eles não deixam de carregar com eles as suas emoções. E depois eles ficam ainda adolescentes, que são os alunos dos quais eu trabalho também, eles não deixam de carregar com eles as suas emoções. E quando a gente atinge o coração de um aluno, isso faz diferença também na nossa vida. Isso faz diferença na nossa vida. E aí eu vou aprendendo a ter habilidades para lidar com as situações estressantes que acontecem no nosso dia a dia, como também as emoções extras que aparecem. Aparecem para mim porque apareceu para o outro, apareceu por outro e assim vai. Nós vamos tendo também mais flexibilidade às novidades e às mudanças. Eu aprendo a ser mais flexível às novidades e às mudanças. Ah, mudou o sistema da minha escola. E agora, o que eu vou fazer? Bora fazer. Vamos lá. Mudou o sistema? Não para não. A biblioteca mudou? Não para não. Essa aqui é a maior biblioteca física. Mas eu tenho uma biblioteca extraordinária aqui na minha mão, que chama celular. Tanto que essa imagem aqui eu peguei dele. Eu digitei lá, Biblioteca de Alexandria, apareceu no Google. E aí eu trouxe aqui para a gente poder ver um pouquinho. O que acontece também? Eu vou aprendendo a ter mais equilíbrio. Mais equilíbrio, entendendo o que faz bem para um todo. O que vai fazendo bem para o todo. Porque nós sabemos, professora, que nós precisamos cada vez mais olhar para o todo. E você faz isso. Não tem profissão, acho que, mais verdadeira que quer olhar para o todo. Porque o professor, ele tem um sonho, mas esse sonho se realiza na visão do outro, na vida do outro. Eu tenho um sonho que os meus alunos, façam isso, isso e aquilo. Eu tenho um sonho que a educação, esse é o sonho nosso. Não é, professora? Fala a verdade. O que acontece quando eu tenho mais saúde emocional? Eu também tenho mais autoconfiança e eu vou tomando, sim, para mim, um melhor poder para tomar melhores decisões. Eu vou tendo mais segurança nas minhas decisões para construir abordagens mais positivas para a minha vida. Eu tenho alguns depoimentos de professoras que já fizeram o nosso treinamento, nosso curso, e eu trouxe aqui para vocês dois depoimentos. O da professora Eliette, que ela colocou assim: com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados conosco. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos também que precisamos ser cuidados por nós mesmas, em vários sentidos, inclusive no sentido emocional. A professora Fabiola disse assim: eu aprendi a conduzir os meus sentimentos e emoções. Agora eu enxergo mais o belo nas pessoas. Entende, professora, que nós não estamos sozinhas? Porque somos seres humanos. E o que nós precisamos aprender cada vez mais é como eu melhoro a minha vida e essa melhoria na minha vida traz reflexo na vida dos outros. Eu não quero ficar apontando o dedo, achando culpado.
Se o erro aconteceu, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir o erro, para depois achar uma solução para esse erro e não ficar achando quem que errou, quem que não errou, quem que fez, quem não... Resolve a situação. Depois você vai lá com sabedoria e instrui. Mas nós fazemos muitas vezes o inverso, não é mesmo? Nós queremos ficar apontando o dedo, quem errou, quem errou, quem errou. Vamos corrigir, depois a gente vai, instrui e faz da melhor forma. Fácil fazer isso? Não. Não vou ser hipócrita aqui e falar que é fácil fazer, não. Mas é muito mais assertivo quando eu tenho consciência dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas ações. Porque, professora, isso é um ciclo, né? Isso é um ciclo. Eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas ações. Então, os meus sentimentos, eles interferem nos meus pensamentos, os meus pensamentos, junto com os meus sentimentos, levam às minhas ações e as minhas ações me levam a resultados. Então, se eu estou com sentimentos ruins, eu vou ter pensamentos ruins, eu vou ter ações ruins e eu vou ter resultados catastróficos. Se eu estou com pensamentos ruins, eu também produzo sentimentos ruins, nos quais vão me dar ações ruins, que vão ter resultados catastróficos. Isso aqui é óbvio que acontece. Eu não consigo sentir alguma coisa boa e pensar alguma coisa ruim. Então, professora, quando nós fazemos a pergunta, quando eu coloco essa frase, qual é o ponto que você coloca nela? Você é uma boa professora? Você põe um ponto de interrogação? Você põe um ponto de exclamação ou você põe um ponto final aqui? Qual é o ponto que você põe nessa frase? Deixo para você pensar. Mas nós temos que ter essa consciência também, que olha que bacana aqui, né? Eu, como professora, muitas professoras olham para minha lousa aqui e falam assim, uma lousa podia ser melhorzinha, né? Mas essa é a minha lousa e você entende. Então, olha só, professora, que interessante isso aqui. Quando eu tenho bons pensamentos, eu também produzo bons sentimentos, que eu também vou produzir boas ações e eu vou ter resultados favoráveis. Então, se eu tenho bons sentimentos, eu tenho bons pensamentos, eu tenho boas ações, e aí eu tenho também resultados favoráveis. Mas presta atenção nisso que eu vou te falar. Você não é nada disso. Você não é nem isso aqui e nem isso aqui. Você está aqui. Aqui você está. E quando eu aprendo a estar aqui, tendo consciência do que eu estou pensando, consciência dos meus sentimentos, as minhas ações e meus resultados vão ser favoráveis. E como é que eu tenho essa consciência? É quando eu vou aprender a cuidar do meu emocional. Aí sim eu tenho essa consciência. Mas como assim, Rafa? De uma hora para outra? Não, com método, com treinamento, com desenvolvimento, com um curso também. Isso é muito importante, tanto que eu quero apresentá-lo hoje para você. Aqui no link do YouTube está a descrição do curso para você poder se inscrever. Essa semana nós estamos abrindo a semana do Professoras Mais Valorizadas, que acontece, está abrindo hoje, dia 28/11, e vai até o dia 1/12. Então se inscreve aqui. Se inscreve para você poder fazer parte dessa semana e entender como é possível ser uma professora mais valorizada. Mais valorizada por quem, primeiro? Por você mesmo, tá? E para finalizar, eu quero deixar agora para vocês quatro perguntas que você pode fazer para você. Qual o sentimento que esse conteúdo me desperta? Vamos colocar a frase, inclusive, né? Este aqui, ó. Você é uma boa professora? Qual é o conteúdo, né? Qual é o sentimento, desculpe, qual é o sentimento que esse conteúdo me desperta? Segundo, qual é o sentimento de explicar esse conteúdo para mim também? Esses sentimentos me ajudam ou me atrapalham?
E esse sentimento, ao invés desse sentimento, se ele me atrapalha, que outro sentimento eu posso sentir? Se você quiser colocar isso também no conteúdo que você está dando para a sua turma, por exemplo, eu dou esse conteúdo aqui, eu vou falar sobre a Biblioteca de Alexandria, porque além de história da arte, eu amo arquitetura. Então, quando eu olho para isso aqui, eu preciso olhar que isso me desperta, que sentimento isso me desperta, que sentimento eu posso levar para a sala. Qual o sentimento quando eu estou fazendo uma aula ou preparando uma aula, eu vou transmitir para a sala? E se não é um sentimento que me favorece naquele momento, como que eu posso substituir esse sentimento? É lógico, professora, que não é assim de uma hora para outra, não. Para isso existe um método, existe técnica para você saber. E se você quiser conhecer o método, eu te conheço, eu te convido a conhecer esse método aqui, ó, desenvolvido pela nossa equipe, o método SEMEAR. O método SEMEAR. Esse método é feito para nós, professoras. Feito para nós. Então, se inscreve na Semana Professoras Mais Valorizadas, que você vai entender exatamente a importância desse método, a importância do sentir, a importância do entender, a importância do mudar, a importância do escolher, do agir e do realizar, para você poder realmente se sentir uma professora mais valorizada pelos alunos, mais respeitada pelos pais, melhor remunerada, sendo fortes emocionalmente em 25 dias. Por quê, professora? Se inscreve aqui nas nossas redes sociais também, coloca o like aqui, compartilha esse vídeo, porque a semana está aberta, e nos segue nas redes sociais e compartilha mesmo para as professoras aí que você pode também influenciar e fazer diferença. Por quê, professora? Olha só, 25 segundos é tudo o que você precisa.